Você vai ouvir agora uma poderosa mensagem pregada pelo homem de Deus, o pastor Rodrigo Ribeiro. Creia que Deus falará contigo e deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Vamos agora pegar a palavra de Deus e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, né? Vamos comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Abra lá. E assim que você for achando, vai ficando de pé. Daqui a pouco nós vamos orar pelo nosso projeto, mas vamos ouvir a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Isso. Está escrito assim, versículo 8. Segundo Reis 4, verso 8. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Amém? Vou ler mais uma vez. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava, ali se dirigia a comer pão. Amém? Agora eu leio e todo mundo repete comigo. Vamos lá? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, mais alto, uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Amém? Vamos orar a Deus? Coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma salva de palmas para essa palavra. Vamos aplaudir bem forte, isso. Enquanto você vai aplaudindo, vai dando glória a Deus. Vai ficando bem alto. Isso, não pare de glorificar e aplaudir. Pai bendito, Deus amado, nós viemos aqui porque crê na tua palavra. Vem agora com teu Espírito Santo. Vem agora sobre teu altar. Tome o lugar do mensageiro, tome a boca do pregador. Joga por terra todo obstáculo, todo impedimento. Prepare cada coração para te receber, cada ouvido para te ouvir. E envie a palavra com poder e autoridade. E que a tua vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, tome teu assento. Isso. Sente-se, por gentileza. Esta mulher que morava em Sunem, que ficava próximo do mar da Galileia, e também perto do Monte Carmelo, na parte norte de Israel, percebeu que o profeta Eliseu sempre passava por ali, juntamente com seu discípulo, um moço chamado Geazi. E ela, vendo que ele era um homem de Deus, e que sempre passava por ali, acabou convidando ele um dia para comer pão. Indo ele até a casa da mulher, ela ofereceu para ele um pouco de pão. E sempre que o Eliseu passava por ali para fazer a obra de Deus, ela chamava Eliseu e dizia: profeta, você está com fome? Come aqui comigo, vamos tomar café. Entre. E ele entrava e comia pão. Só que durante muitos anos,
Durante muito tempo, ele foi fazendo isso, até que eles criaram uma certa amizade. Sempre que ele ia lá, ele já nem precisava ser convidado, ele já batia na porta da casa daquela senhora, e ela dizia: como é que você está? Tudo bem? E ele: estou bem, estou vindo aqui fazer um trabalho de Deus, uma obra, e eu aproveitei para dar uma passada aqui. Claro, entra, vamos tomar um café, vamos comer um pão. E eles comiam pão, tanto ele como a mulher e o marido da mulher. Aquela mulher era casada. Até que um dia, aquela mulher chamou o seu marido e disse assim: meu amor, eu sinto que esse homem que passa sempre por aqui, o qual nós damos pão todas as vezes, é um santo homem de Deus. Sabe, eu percebo isso nele, pelos seus frutos, pelo seu jeito, pelo seu caráter, pelo seu modo de se comportar. Ele não é um vigarista, ele não é uma pessoa má, um pilantra, um enganador. Ele é um homem de Deus, eu sinto isso nele. Sabe, ele sempre nos tratou super bem, e ele sempre trata todo mundo muito bem, e ele tem poder de Deus nas suas orações, porque eu ouço falar muito bem dele, e eu já não aguento mais ficar oferecendo só pão para ele. Vamos dar a ele uma casa? A gente constrói uma casa aqui junto do nosso muro, dentro do nosso terreno, para que quando ele vier e passar por aqui, ele tenha um local para repousar. A gente coloca para ele uma cama, uma mesinha, uma cadeira, um candeeiro, e aí quando ele vier para cá, ele vai ter um lugar para repousar. Vamos fazer isso? Veja comigo aqui esse diálogo que ela teve com seu esposo. Versículo de número 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Você vê, ela percebeu isso nele, né? A gente tem que ser bastante observador, viu, amados? Antes de você oferecer alguma coisa a alguém, antes de você dar o teu tempo para alguém, ou oferecer a tua amizade, a tua credibilidade, antes de você oferecer a tua fé, ou até mesmo as tuas ofertas, a tua generosidade a um ministério, você tem que saber se aquele ministério é de Deus. Você tem que perceber se aquilo ali é de Deus, e se é um homem de Deus que está falando contigo, amém? Você tem que ser observador. Não pense que essa mulher aqui já foi logo ajudando o homem de Deus logo assim que o conheceu. Não, primeiro ela estava dando pão, né? Por quê? Porque ela ainda era desconfiada. Não, vou ajudar esse homem, está passando sempre por aqui, está fazendo uma boa obra, está fazendo o trabalho do Senhor, e eu sei que ajudando ele eu vou estar ajudando a Deus. Eu sei que fazendo para ele é como se eu fizesse para Deus. Mas quando ela começou a criar credibilidade nele, aí sim ela disse: já sei, vamos fazer um quarto para ele aqui, dentro da nossa propriedade. Antes de você oferecer um espaço na tua vida para alguém, para uma religião, para um caminho, ou para alguém que está trazendo um caminho, uma religião, trazendo um ensinamento, você tem que primeiro saber se aquela pessoa é uma pessoa santa de Deus, se é realmente uma pessoa de Deus, amém? Antes de você oferecer algo para alguém na tua vida, perto da tua casa, você tem que primeiro saber se aquilo é de Deus. Aí o marido concordou. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma candeeira. E um candeeiro, ou melhor, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele a nós vier, vindo a nós, para ali se retirará. Ali ele vai descansar. Eles vão fazer um lugar de repouso para o profeta. E é lógico que fazendo aquele lugar de repouso para o profeta, dentro das suas posses, dentro do seu terreno, é como se eles estivessem fazendo uma casa para Deus. Porque o profeta levava o nome de Deus. Naquela época não havia igreja. Naquela época não havia Bíblia. Naquela época não havia pastor. O profeta era a igreja ambulante. Fazendo ali um quarto dentro do terreno, é como se eles fizessem uma parte só para Deus habitar junto com eles ali.
um lugar onde o nome do Senhor pudesse descansar, aonde Deus pudesse ali falar com o profeta. Glória a Deus, amados. E eles foram lá e fizeram exatamente como tinham planejado, projetado. Projetaram isso e fizeram, realizaram. Porque tudo aquilo que você projeta, que vai beneficiar a obra de Deus, Deus dá o seu aval. Deus diz, vai lá porque eu sou contigo. Foram lá e projetaram e fizeram o quarto. E o profeta ficou muito feliz. Quando ele passou em Sunem de novo, aquela mulher disse, vem cá, Eliseu. Eu tenho uma notícia para te dar. Agora não vamos te dar só pão. Porque sabe, a gente reconheceu que nós temos muita condição financeira. A Bíblia diz que aquela mulher era rica, muito rica. Então ela pensou, eu senti que só pão não estava agradando a Deus. Eu posso dar muito mais do que pão para o Senhor. E por isso eu e o meu marido nos juntamos e fizemos uma casinha, um quarto. Todas as vezes que o Senhor vier para cá, toma aqui a chave, entra lá, descansa, dorme, estuda também a Escritura, porque ali é o local onde o nome do Senhor vai repousar. E Eliseu ficou feliz da vida. Eliseu ficou muito contente, amados. Porque aquele era um lugar em Sunem, o primeiro lugar em Sunem, onde o nome do Senhor iria descansar. Quando a gente abre uma igreja num local, né, ainda que seja no quintal de uma irmã, ainda que seja numa garagem, seja lá onde for, numa sala, dentro de casa, aquele ali é o local onde o nome do Senhor vai descansar. Quando você abre um espaço para que o nome do Senhor descanse ali, Deus vai abençoar toda a casa. Deus abençoa todo o bairro e toda a cidade. Aquele era o local onde o nome do Senhor iria descansar. Aí o Eliseu ficou tão feliz, tão contente, que ele chamou o seu discípulo chamado Geazi, um menino, um moço, e disse para ele assim, Geazi, chama a sunamita aqui, por favor. Sunamita porque ela morava em Sunem. Chama ela aqui, porque eu estou muito feliz com o que ela anda fazendo com a gente. Puxa, essa mulher é uma bênção. Primeiro ela sustentou a gente com pão. Agora ela fez um lugar para a gente ficar. Ela não pode ficar de mão vazia. A gente tem que recompensá-la. Chama ela aqui. Aí o menino foi lá e falou, sunamita, o profeta Eliseu está chamando a senhora lá no quarto. Ah, tá bom, já estou indo. Quando ela chegou lá, ele disse, sunamita, eu tenho percebido que a senhora tem nos tratado com muito desvelo, com muito carinho. A senhora tem sido muito generosa. Primeiro a senhora estava sustentando a gente com pão. Agora a senhora já fez um quarto, uma moradia para a gente. Puxa vida, olha, eu estou muito feliz. Mas fala aí, o que eu posso fazer pela senhora? Eu tenho muita influência com o rei de Israel. A Bíblia diz que o rei de Israel amava muito Eliseu. Só para você ter uma ideia, o rei de Israel considerava Eliseu como um pai. Quando Eliseu morreu, ele mesmo gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele ficou desesperado. Então ele disse, eu tenho muita influência com o rei. E também tenho muita influência com o chefe do exército. Eu posso fazer alguma coisa por você ou pelo seu povo? Posso. Veja comigo aqui, ó. Versículo de número 12. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Desvelo é carinho, generosidade, dedicação. Que se há de fazer por ti, sunamita? O que eu posso fazer para te ajudar? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao chefe do exército? Você quer que eu peça algum favor para você? Assim, no sentido político? No sentido financeiro? Não sei. E disse ela, ah, não precisa não. Eu habito no meio do meu povo. Isso aqui foi uma frase de, né? Como se ela estivesse falando, ah, não, Eliseu, não tem problema não, eu já estou muito bem. Eu habito no meio do meu povo. Eu não quero sair daqui, não quero uma casa em outro lugar, não quero morar mais perto de Israel, mais perto do centro. Não, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo. É como se ela dissesse, olha, eu estou feliz aqui.
eu sou rica, não preciso também de favores financeiros. Graças a Deus, eu e meu marido temos posses. Tudo bem, só que aquilo para Eliseu foi pouco, amados. Eliseu pensou, eu não posso deixar essa mulher sem ser honrada. A mulher virou as costas e foi embora. Aí Eliseu se sentiu na obrigação de dar àquela mulher alguma coisa, ainda que ela não pedisse. Porque assim também é o coração de Deus, amados. Eliseu estava representando Deus. Geazi, servo de Eliseu, era como se fosse uma representação dos anjos de Deus. Eliseu se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa por aquela mulher, ainda que ela não lhe pedisse. E foi como eu disse aqui naquele projeto. Deus vai te dar nesse ano de 2012 até aquilo que você não pediu, meu amado. Ainda que você diga, não pastor, mas eu acho que eu já completei tudo o que eu queria, já cheguei onde eu queria, ou então já estou quase alcançando, não interessa. Se você acredita em Deus, se você está agradando a Deus, como aquela sunamita também agradou, até o que você não pediu, Deus vai se esforçar para te entregar, porque o seu nome tem que ser glorificado na tua vida, meu querido. Pode aplaudir esse Deus bem forte. Oh, glória! Aleluia! Quando ela saiu, Eliseu disse ao seu moço, Geazi, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Ah, mestre, mas ela disse que não precisa de nada, ela é rica, né? Não. Eu me sinto na obrigação. E eu sinto que é de Deus. A gente tem que abençoar essa mulher e tem que dar a ela até aquilo que ela não pediu. A gente tem que fazer alguma coisa. Geazi, faz o seguinte, você vai ser meu secretário. Procura saber o que ela precisa. Procura saber. Porque você crê que Deus tem os seus secretários? Para saber o que você está precisando? As tuas necessidades? Tem, amados, tem sim. Deus tem uma equipe de anjos preparada por Ele mesmo para estarem pesquisando a tua vida, para estar observando tudo o que você precisa, desde mantimento até vestimenta, até saúde, paz. Deus tem uma equipe, e eu posso provar isso para você na Bíblia. Quando Jesus disse, buscai o reino de Deus acima de tudo, e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É como se ele falasse, se preocupem com o reino e com a sua salvação, porque o meu Pai já tem uma equipe de anjo trabalhando para acrescentar na vida de vocês tudo o que vocês necessitam. Tanto como comida, roupa, dinheiro, tudo o que você necessita. Deus tem secretários que sabem de tudo, tudo o que você precisa, tudo o que você quer, tudo o que você nesse momento está pedindo, e Ele vai acrescentar na tua vida, se você decidir agradar a Ele também. Eliseu falou, Geazi, vai lá, procura saber. Aí Geazi foi lá. Quando ele voltou, ele disse, ó, meu senhor, eu descobri que ela é muito rica. Financeiramente, ela não precisa de nada. Amém, glória a Deus. Mas, ela tem um sonho, ela tem um projeto que ainda não se realizou. O quê? Ela não tem filhos. E ela é muito velha. E o seu marido também é muito velho. Eles não vão poder ter filhos assim olhando com os olhos carnais. Ela não tem filhos, mestre. Ah, é? Tá bom então. Ela nem me pediu isso. Mas chama ela aqui. E ele foi lá chamar aquela mulher. Vamos ler aqui comigo? Versículo 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho. E o seu marido já é velho, não tem condições. Pela medicina é impossível. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, 9 meses, abraçarás um filho. Diga glória a Deus. Tem que ter muito poder para falar isso. Eliseu olhou para ela e disse, segundo o tempo determinado, porque o tempo só Deus pode saber. E o tempo da vida, que é 9 meses, você vai abraçar um filho no teu colo. Quando ele falou isso, a mulher ficou tremendo. A mulher quase entrou em estado de choque, porque ela já era bem velhinha. Eliseu está profetizando um milagre na vida daquela mulher.
quando ela tinha dito para ele que não precisava de nada, na verdade ela precisava. Só que o milagre que ela precisava, nem o rei e nem o chefe do exército podia realizar, que era um filho. Era algo impossível aos olhos dos homens, algo impossível para a medicina. Por isso ela falou que não precisava de nada. Mas Eliseu estava dando para ela uma oportunidade no mundo físico. Agora ele está dando para ela uma oportunidade no mundo espiritual. Agora ele está dizendo, no tempo certo, no tempo determinado, você vai abraçar o seu projeto, você vai engravidar do teu sonho, mulher. Oh, glória! E eu também profetizo isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. No tempo certo, no tempo determinado da vida, você vai abraçar o teu projeto, o teu sonho, o teu milagre. Portanto, meu amado, tome posse disso, porque você já está grávido, você já está esperando um grande milagre acontecer. Pode aplaudir bem forte. Diga, eu já estou grávido do sonho, porque a palavra já foi liberada. Naquele momento, no céu, Deus confirmou o que o profeta disse. Você tem que aprender a acreditar nisso, amados. Diga, eu já estou grávido do meu sonho. Já estou grávido. E no tempo determinado da vida, ele vai nascer. Oh, glória! Quando Eliseu acabou de falar isso, porque Eliseu era um grande homem de Deus, Eliseu era um profeta, e se a pessoa agrada a Deus, se ela faz a vontade de Deus, Deus se sente na obrigação de dar a ela até aquilo que ela não pediu. Quando Eliseu acabou de falar isso, aí ela olhou para Eliseu e disse assim, profeta, fala a verdade, fala sério, eu já sou uma senhora, meu marido já é um velhinho, fala a verdade, vai, não me engana não, você está querendo me enrolar, né? Você está querendo me enganar. Ela tinha amizade com Eliseu. Você está querendo me enrolar, isso é enrolação sua. Espera aí, veja, versículo de número 16. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Agora, amados, olha isso aqui. O homem de Deus está dizendo sim, você vai realizar esse sonho, vai nascer, vai dar certo. E o que ela está falando? Qual é a primeira partezinha ali que ela falou antes da vírgula? Não. Às vezes é isso que acontece com a pessoa. Deus está falando para ela, sim, eu vou abrir a porta. Você vai entrar nesse emprego. Mas ela diz, não, é difícil demais, só tem pessoas capacitadas. Às vezes Deus está falando, sim, eu vou te curar dessa doença. Eu vou te curar desse câncer. Eu vou te curar dessa AIDS. Mas ela diz, não, já tem muita gente com isso e nunca foi curado. Às vezes Deus está dizendo, sim, eu vou restaurar o teu casamento, porque é o teu projeto, é o teu sonho. E ela está dizendo, não, aquele lá não tem jeito mais, aquilo é um traste. Aquilo lá não tem jeito, aquela mulher é ignorante demais. Às vezes Deus está falando, eu vou aumentar o teu salário, eu vou te dar uma grande empresa, você vai ser um empresário a nível global. Não tem como. Meu querido, Deus precisa que você concorde. Deus precisa que você diga sim para o projeto que Deus está falando que vai acontecer na tua vida. Diga sim. Ela disse não, e o pior de tudo é que ela ainda chama o profeta de mentiroso. Eu acredito que isso aqui ela não falou na maldade. Mas ela falou, profeta, não fala mentira para mim. Você está me enganando, vai. Você quer que eu acredite nisso? Eu velhinho, meu marido velhinho, eu velhinha, você quer que eu acredite nisso? Fala sério. Tem gente que pega esse projeto aqui, meu amado, que Deus está dando para ela hoje, e fala assim, fala a verdade, isso aqui é enrolação. Esse pastor quer me enrolar. Isso é mentira para me prender na igreja, para me ficar na igreja 12 domingo e 12 quarta-feira, orando a Deus, buscando a Deus. Isso aqui é mentira. Alguém chega dentro da casa dela e fala assim para ela, você vai acreditar nesse papel aí? Você está vendo que não tem jeito, que não tem como? Você não está vendo que não tem como? A medicina disse que não dá? Você não está vendo que o Brasil está em crise? Você não tem nem o 2º grau completo, você quer acreditar que o que está escrito aqui vai acontecer? Não mente para mim, pastor, não me enrola. Você acha que Deus não me diz que existem pessoas que falam isso? Deus me diz, meu amado. Só que olha o que está escrito aqui no versículo 17.
Veja, e concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Meu amado, minha amada, você pode até não colocar fé na palavra que eu vou dizer, como aquela mulher não colocou. Eu estou liberando essa palavra, e que você ou não, ela vai acontecer. Deus vai operar um grande milagre na vida, no tempo, e você vai ver isso em nome de Jesus acontecendo. Pode aplaudir bem forte. Ainda que você não creia, eu como homem de Deus profetizo isso, e você vai ver, creia ou não creia, porque o nome de Deus não vai cair por terra. Porque agora se tornou uma questão de honra para Deus fazer isso na tua vida. Aleluia. Aquilo se tornou uma questão de honra. Quando ela chamou o profeta de mentiroso, Deus disse: agora eu vou fazer mesmo. Agora eu vou fazer. Só para ela ver. E ao tempo determinado, o tempo da vida, ela concebeu e deu à luz. Porque tem horas, meu amado, que Deus faz por uma questão de honra. Ele quer que a pessoa creia, mas quando ela não crê e duvida, tem horas que Ele faz por uma questão de honra. E eu profetizo que é assim que vai acontecer. Ainda que você não esteja acreditando, Deus vai operar um grande milagre na tua vida. O teu projeto vai sair do papel, e você vai ver que esse homem de Deus foi usado por Deus para pregar a palavra para você, e fazer um grande milagre acontecer na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. Ficou toda boba. Um menino nasceu, eu velhinha, meu marido velhinho. Eu tive um menino. E ela abraça o menino. Aí ela leva lá no quarto do profeta. Imagina até a cara de Eliseu dizendo: eu não falei para você, boba. Você ficou me chamando de mentiroso, né? De enrolão, dizendo que eu queria te enganar. Esse aqui é o mal das pessoas, né? Meu amado, está escrito: crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede no Senhor e prosperarei. Se eu não creio na palavra de Deus e no homem de Deus, em quem eu vou acreditar? Tem que acreditar no Senhor. Amém, amados? E aí o menino foi crescendo, o menino foi se tornando grande. Eliseu continuou fazendo a obra. Às vezes quando ele parava lá, às vezes quando não. Aí o tempo foi se passando. Um dia o menino estava trabalhando com o pai na colheita. E de repente ele começou a sentir dores na cabeça. Dores fortíssimas. Aí ele disse: ai pai, minha cabeça está doendo. Ai pai, está doendo muito. Ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai disse para um servo: leva ele para a mãe, vai, rápido. Deve ser o sol. Aí chegando em casa, a mãe pegou o menino no colo e disse: mãe, minha cabeça está doendo muito. Aí ela: calma meu filho, calma. E ela colocou ele sobre os seus joelhos. E eu acredito que ela começou a orar. Porque colocar sobre os joelhos é orar. Veja comigo aqui, ó. Acompanha. Versículo de número 20. Está escrito assim: e ele a tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. Como assim, pastor? Está escrito aqui, e morreu. O menino ficou doente e morreu. Mesmo ela ali sobre os seus joelhos orando por ele. Talvez você não entenda o que aconteceu aqui. Pastor, por quê? Por que que ele morreu? Por que que Deus deixou isso acontecer? Por quê? Ela chorou, chorou, chorou. Berrou naquele momento: não acredito, meu filho está morto. Ela foi vendo que a cor do menino ia mudando. Meio-dia. Mas acredite, ela não murmurou. Ela tinha tudo para reclamar. Tinha tudo para abrir a boca e falar um monte de blasfêmias. Por que que o Senhor deixou isso acontecer? Por quê? Por quê? Para me fazer sofrer. Deus deu, Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Eu não aguento mais, nunca mais eu vou querer ser mãe. Ela podia ter desistido daquele projeto e ter dito: nunca mais eu quero ser mãe. O Senhor só me fez sofrer mais ainda.
Quem crê que ela tinha tudo para fazer isso? Levanta a mão. Para abrir a boca e reclamar. E até desistir daquele projeto. Desistir daquele sonho. Ela tinha tudo para fazer isso, meu amado. Tudo. Só que não. Ao invés disso, ela vai buscar uma ajuda maior. Ela pega o projeto dela morto nos braços. Aquele projeto morto. E ela vai levando aquele projeto até o quarto de Eliseu. Aquele quartinho que ela fez, lembra? E ela abre a porta do quarto de Eliseu. Eliseu não estava lá. E ela coloca aquele projeto exatamente ali, na cama de Eliseu. Ela coloca o sonho dela, o menino morto, o seu filho, na cama do profeta. E em seguida, ela fecha a porta. Veja comigo aqui, ó. Versículo de número 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Mas por que ela levou o menino morto até a cama do profeta Eliseu? Por que, amados? Porque naquela casa, porque naquele terreno todo, em todo aquele bairro, em todo aquele município, em todo aquele estado, em toda Sunem, o lugar mais sagrado que havia era simplesmente a cama de Eliseu. Glória a Deus, amados. Aquele era o lugar mais sagrado que havia ali em toda parte. A cama do profeta, aonde o homem de Deus dormia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, meu querido e minha querida, olha para mim, que se o teu projeto por algum motivo morreu, por algum motivo não deu certo, por algum motivo foi atrapalhado, por consequências da vida, sabe lá por quê? Eu não sei por que o menino ficou com aquela dor. Se o teu projeto está morto e você não sabe mais o que fazer, ouça o que eu vou te dizer. Não é se desesperando, não é falando mal de Deus, não é apontando o dedo para o céu e dizendo que desiste da fé, não é dizendo que Deus não existe, não é dizendo que você desiste do teu sonho, que as coisas vão melhorar. É hora de você pegar esse projeto no teu braço, ainda que esteja morto, machucado, ferido, seja lá o que for, e trazer para cá, aqui no altar de Deus. Aqui é o lugar mais sagrado, mais santo que existe em toda a terra. É para cima do altar que você tem que trazer o teu sonho, o teu projeto, o teu alvo. Porque só aqui em cima do altar Deus terá o poder para ressuscitar aquilo que já está morto. Deus terá o poder de transformar o teu sonho em realidade novamente. Pode aplaudir bem forte. Você tem que trazer para o lugar mais sagrado que existe na terra. E o lugar mais sagrado é o altar de Deus. Depois que ela colocou ali no altar, aí ela foi até Eliseu. Sabe aonde o Eliseu estava? Orando no Monte Carmelo, a quilômetros de distância de Sunem, muito longe mesmo. Mas tem um porém, tem um detalhe. Antes dela sair, o que ela faz? Ela coloca o filho na cama de Eliseu e fecha a porta. Veja comigo aqui, ó. E fechou a porta. Ela não ficou ali chorando, olhando para o menino morto, reclamando da vida, chorando as mágoas, porque isso não adianta, isso só piora. Ficar olhando para o leite derramado, meu amado, só piora. Ficar olhando para esse problema que você está passando, só piora. Ficar olhando para esse sonho que acabou morrendo, só piora. Você tem que colocar no lugar sagrado, que é a presença de Deus, e fechar a porta. Não olha mais. Entrega no altar de Deus e esquece. Vira as costas, glória a Deus, amado. Fecha a porta. Para de ficar olhando para esse problema. Vai buscar agora a ajuda de Deus. Olha para Deus, centraliza em Deus. Quando ela acabou de fazer isso, ela fechou a porta e ela disse: eu vou buscar o profeta. E ela pegou e chamou um dos seus servos, montou num jumento,
e disse para o servo que estava com ela: vai guiando, vai puxando o jumento, não para ninguém, ainda que alguém te salde, ainda que alguém fale contigo, não para ninguém, só para quando chegarmos no Monte Carmelo. Veja comigo, versículo de número 22. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais hoje ao homem de Deus? Não é lua nova, não é nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Amém? Sabe o que é isso? Tudo vai bem. Olhar da fé. Olhar da fé. O marido disse: o que aconteceu? Ele nem sabia que o filho estava morto. Ela disse: não, fica calmo, tudo vai bem, eu só vou lá e já vou voltar. Olhar da fé. Tem coisas, meu amado, que estão dentro de você, que você tem que acreditar, e que você tem que confiar em Deus, e que você não precisa abrir nem para a tua família. Amém? É só você e Deus. É só você e Deus. Tudo vai bem, porque senão alguém pode atrapalhar. Tudo vai bem. Fica calmo, tudo vai bem. Por dentro dela tinha uma tempestade, meu amado. Não pensa você que ela está mentindo, ou que então que ela está agindo de hipocrisia, não. Por dentro dela tinha uma tempestade. Por dentro dela o mundo estava desabando. Por dentro dela tinha um furacão, ela está quase gritando. Mas o olhar da fé que ela tem, faz ela dizer: tudo vai bem. Ele está morto, mas Deus vai ressuscitar. Ele está morto, mas Deus vai fazer alguma coisa. Ele morreu nos meus braços, mas Deus vai fazer alguma coisa. Assim tem que ser o teu olhar também. Eu estou passando por uma luta, mas Deus vai me responder. Eu estou por uma tempestade na minha vida financeira, mas Deus vai enviar a provisão. O meu casamento está quase destruindo, mas Deus é maior. Deus vai chamar a atenção daquela pessoa. Pastor, a minha vida está um caos, mas eu sei que Deus vai enviar a provisão. E ela foi indo. Chegando perto do Monte Carmelo, ela saiu do jumento e ela foi buscar Eliseu lá em cima. Eliseu estava orando. O Monte Carmelo, só para subir, é 1 hora. Já fizeram cálculos. Imagina ela subindo. Olha o esforço. Sabe o que isso representa? Representa a obra que você vai fazer através da tua fé. Representa a busca em Deus. Não basta só colocar o projeto no altar como ele está aqui. Você tem que vir para a igreja. Você tem que suar. Você tem que se sacrificar. Jejuar, orar, buscar, entrar. 12 domingos e 12 quartas não é nada, meu amado, para ver o teu projeto sair do papel. Ela foi buscar Eliseu. Chegando lá em cima, Eliseu disse para Geazi, era o moço dele: Geazi, não é a sunamita que está vindo ali? E Geazi disse: é sim, é ela mesmo. Mas o que essa mulher está fazendo aqui, gente? Vai lá ver se está tudo bem, corre. Aí Geazi correu até ela e disse: sunamita, está tudo bem com a senhora? E ela disse: tudo vai bem. Está tudo bem com seu marido? Tudo vai bem. E com seu filho? Também, tudo vai bem. E ela não falou nada nem para Geazi, porque ela tinha confiança em Elias, em Eliseu, amém? Porque ela tinha fé que Eliseu era um homem de Deus. Eu sinto muito, Geazi, eu sei que você é um homem de Deus também, um menino, mas eu quero ele. Eu quero ele. Chegando lá, ela se dobrou aos pés do profeta. O profeta representava Deus ali. Você tem que aprender, meu amado, a ir até Deus, amém? Ir até Deus. Não dá para você resolver o teu problema por intermédio de outras pessoas. Maria não vai te fazer resolver o teu problema. Pedro não vai te fazer resolver o teu problema. Buda, Maomé e Kardec também não. Você tem que buscar o alvo certo. Fala para a pessoa do teu lado: o alvo certo é o Senhor. Fala: o alvo certo é o Senhor. Não, mas tinha Geazi. Eu sei, mas eu quero Eliseu. Eu quero Eliseu. Não, mas tem Pedro aqui. Eu sei, mas eu quero Jesus. Não, mas tem Maria. Eu sei, mas eu quero Jesus. Não, mas tem aqui alguém que pode te ajudar. Tem São Paulo. Eu sei,
Mas eu quero Jesus. Eu quero Deus. E Jesus é Deus. Eliseu representava Deus na terra. Chegando até Eliseu, ela dobrou o joelho. Aí Geazi tentou tirar. Eliseu disse: não tira ela, porque ela está triste. O que aconteceu, sunamita? Fala para mim. E ela contou toda a verdade. Meu filho está morto. Eu estou muito triste por dentro. Eu falei que tudo vai bem para um monte de gente, mas para o Senhor eu posso falar a verdade. Para Deus você pode se derramar. Pode se derramar. Senhor, não vai nada bem. Senhor, eu preciso disso. Senhor, já não aguento mais isso. O meu sonho que estava quase se concretizando morreu. Senhor, deu tudo errado. Ah, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Abre o teu coração para Deus, amados. Abre. Aí Eliseu pegou um cajado e disse: Geazi, pega o cajado aqui da minha mão, leva lá no menino, toca no rosto do menino que ele vai acordar. Aí Geazi disse: opa, claro, me dá aqui uma oportunidade dessa, eu quero ver esse milagre. Aí quando ele estava correndo, a mulher disse: não, ele não. Como assim não? Eu andei quilômetros em cima daquele jumentinho, subi esse morro, eu quero que o Senhor vá comigo. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Quando você se esforça, quando você tem obras, quando você se sacrifica, meu irmão, você tem privilégios, você tem autorização para exigir a presença de Deus aonde você for. Amém? Não, eu quero o próprio Jesus comigo. Eu quero Ele aqui comigo. Aí Eliseu olhou para ela e disse: então vamos lá. E foi. Chegando na casa da mulher, ele abriu o quarto onde ele dormia e o menino estava morto ali em cima. Aí Eliseu foi lá, fez uma oração: Senhor, ressuscita! E nada do menino acordar. Aí Eliseu pensou: peraí, o que está acontecendo? É um sonho de Deus, é um projeto de Deus. E os sonhos de Deus não podem morrer, o projeto de Deus não pode morrer, a minha palavra não pode cair por terra, porque a minha palavra foi segundo a palavra de Deus. Esse projeto é de Deus. Aí ele colocou o seu corpo em cima do projeto, em cima do menino, a boca na boca do menino, os olhos nos olhos do menino, a mão na mão do menino. Veja comigo aqui, versículo de número 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Diga glória a Deus. Oh glória. O que Deus estava fazendo aqui? Era o profeta que não tinha fé? Não, de maneira nenhuma. Deus estava provando também a fé do profeta. Quando ele colocou o corpo sobre o menino e o menino aqueceu, ele pensou: opa, há um sinal. Há um sinal. Como o corpo dele aquece? Aí ele saiu de cima do menino, começou a andar pela casa. A mãe começou a ficar preocupada: será que meu filho não vai viver? E ele começou a andar para lá e para cá e foi pensando. E ele começou a colocar a mão na cabeça. Eu acredito que ali naquele momento Eliseu estava dizendo com Deus em espírito: Senhor, eu não vou desistir desse garoto. Eu não vou desistir desse sonho. Eu não vou dizer para essa mãe enterrar o menino. E aí ele voltou lá de novo. Colocou sobre ele a sua boca, os seus olhos, a sua mão. E fez mais uma oração. E aí o menino espirrou a primeira vez. Aí ele deu um salto para trás. Imagina o menino espirrando na barba do profeta. Opa, peraí. Ele foi lá de novo: Senhor, ressuscita! E o menino... Ele olhando disse: eu não vou largar esse menino aqui. Meu Deus, ressuscita, ele já está quente, eu sei que ele está vivo, ele está vivo. E o menino foi dando espirro. No sexto espirro, ele não abriu os olhos, amados. Ele só abriu os olhos depois do sétimo espirro.
Veja comigo aqui, ó, versículo de número 34. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Oh, glória! Estava nascendo de novo aqui. Agora note, Eliseu só parou de orar depois que o menino espirrou a 7ª vez. Porque depois que ele espirrou 7 vezes é que ele abriu os olhos. Até então ele estava como? De olho fechado. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Quer dizer que Deus quer ver em você perseverança. Deus quer ver em você força de vontade. Deus não quer que você desista. Pastor, mas eu já orei e senti o primeiro espirro. Alguma coisa deu sinal de que vai acontecer. Não interessa, continua orando, continua buscando. Pastor, eu senti o segundo espirro. Alguma coisa me deu sinal de que está perto da minha bênção. Não interessa, continua orando, continua buscando. Só para de buscar, de orar, de acreditar. Só descansa quando o teu milagre abrir os olhos e você perceber que Ele está vivo diante de você e que nada mais pode tirar Ele de você, meu querido e minha querida. Vamos aplaudir esse Deus. Diga: eu não vou parar até o 7º espirro. E sabe por que Deus não fez ele acordar no primeiro espirro? Porque senão Eliseu podia dizer: já espirrou, já está vivo. Sabe por que Deus não te abençoa às vezes logo no início? Porque senão no primeiro espirro você vai embora da igreja. No primeiro espirro você abandona a fé. No 5º espirro você nunca mais volta aqui. Então tem que ser 7 espirros mesmo, para você aprender a ter fé, maturidade, para você se apaixonar pela vontade de Deus e nunca mais desaparecer da igreja. Amém, meu amado? Deus tem os seus motivos. E aonde é que essa palavra se encaixa nos dias de hoje? A história dessa mulher e desse profeta chamado Eliseu se repete diariamente nos dias de hoje. É só você analisar. Você é uma casa espiritual. Você é um templo. Assim como aconteceu no passado, Deus anda passando também diariamente na tua frente. Aquela mulher só trouxe o profeta para a vida dela depois que ela viu o profeta passando diariamente em frente à sua casa. Ela começou dando pão para ele. Depois ela fez um quartinho dentro da sua casa para ele morar. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, amado. Você crê que Deus ele passa diariamente em frente a você? Quem crê nisso? Que diariamente Deus está passando pela tua vida? Diariamente Deus está passando pela tua vida, te dando livramentos, te dando saúde, te dando ideia, sabedoria. Diariamente Deus passa em frente a você, que é uma casa espiritual, esperando você dar a Ele pelo menos um quartinho dentro do teu coração, para que o seu Espírito Santo possa repousar. Amém? Deus quer que você dê para Ele muito mais do que um pão. Deus quer que você dê a Ele um quarto dentro do teu coração. E quando isso acontecer, Ele vai morar dentro da tua casa. Amém? Veja aqui em João 14, para a gente terminar. João capítulo 14, e a gente encerra aqui. Você só consegue fazer com que Deus habite dentro da tua propriedade, dentro do teu coração, quando você entrega a vida para Jesus. Está escrito assim no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Isso. E viremos para ele, e faremos nele morada. Deus quer que você dê a ele um espaço dentro do teu coração para ele repousar. Assim como aquela sunamita fez com aquele profeta. E aí, ele vai realizar o teu sonho, o teu projeto. E não se preocupa não, porque se alguma coisa acontecer, ele também é poderoso para ressuscitar esse projeto. Coloque a mão direita sobre o teu coração, feche os olhos. Eu vou convidar você que quer entregar a vida para Jesus e quer dar um espaço na tua vida para ele repousar. Ele não quer muita coisa não, pode ser um quartinho. Pode ser um quartinho, o Espírito Santo vai repousar aí. Desde que seja dele e de mais ninguém. Não pode ser de outra pessoa. Tem que ser do Senhor Jesus. Você que quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, levanta a mão direita que eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Você que quer voltar, pastor, eu estou afastada e quero retornar, levanta a mão. Você que diz, pastor, eu estou firme, porém, há projetos que eu comecei até ano passado e até hoje eu não consegui realizar. Há outros que eu comecei e não deram certo. Alguma coisa fizeram esses projetos morrer. Alguma coisa atrapalhou os meus planos. Alguma coisa não deixou esse meu projeto viver. Então é hora de você fazer como aquela mulher. Ele está no teu braço. O teu projeto está aí no teu braço. É hora de você trazer ele para o lugar mais sagrado que existe na casa. Não é a cama de Eliseu, é o altar do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho sonhos, eu tenho metas e que estão mortos, infelizmente. Então sai do teu lugar e vem aqui à frente, trazendo o teu projeto que eu quero orar por você. Vem cá, pode vir, pode trazer também o teu projeto, vem cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos colocar ele no lugar mais sagrado que existe na casa. O lugar mais sagrado que existe em Madureira é o altar do Senhor. Isso. Se você puder dobrar o joelho comigo, dobre. Eu vou dobrar o meu também. Isso. Coloca ele no altar. Pode colocar no altar. Isso. É como aquela sunamita que pôs o seu projeto na cama de Eliseu. Aleluia. Feche os teus olhos. Põe a mão direita sobre o teu coração. E ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E eu entendo que aquilo que o Senhor dá, o diabo não pode tomar. Nada pode tirar de mim o meu projeto, o meu sonho, a minha meta. Por isso agora eu coloco ela em cima do teu altar, no único lugar aonde pode haver ressurreição. O Senhor pode ressuscitar os meus sonhos que estavam mortos, os meus projetos que estavam mortos. O Senhor pode tornar a trazer à vida aquilo que eu sempre imaginei. E eu estou colocando agora em cima do teu altar, porque eu não posso fazer mais nada. E eu vou buscar a tua ajuda, como aquela sunamita também foi buscar o profeta Eliseu. E eu só vou parar depois do 7º espirro.
Eu só vou parar quando eu ver o meu menino abrir os olhos, quando eu ver o meu milagre vivo diante de mim. Aí eu vou descansar. Até então eu vou orar, eu vou clamar até o 7º espirro, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Você acabou de ouvir uma linda mensagem pregada pelo homem de Deus, pastor Rodrigo Ribeiro. Ouça também as mensagens As 7 Qualidades de Davi e o Arrebatamento, ou As Leis da Guerra e os 4 Devoradores. Saiba como receber de presente esta e outras mensagens do pastor Rodrigo Ribeiro. Mais informações, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574. Se você deseja uma oração, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574 e que Deus te abençoe.